O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instante. Jesus, manso e humilde de coração. Nós estamos ouvindo nestas últimas semanas, pelo menos nas duas últimas semanas, o trecho da despedida de Jesus com os apóstolos, que vai do capítulo 13 de São João até o capítulo 17. Hoje o Evangelho está em João 16, capítulo 16, versículo 20 a 23. É um tom de despedida, é um tom de tristeza, porque o Senhor está partindo desta vida. Ele vai derramar o seu sangue. E por isso, estas palavras assim mais comovidas, de tom de saudade, de dor, isso é próprio de quem está partindo, né? Quando a gente vai viajar, a gente vai despedir do pai, da mãe, aí dá abraço, tem gente que chora, tem gente que, você manda mensagem, você me liga, não sei o quê, fica com aquela, desculpe a expressão, fica com aquela melação, né? Eu sempre, graças a Deus, acho que é dom de Deus, todas as vezes que eu saía de casa para ir para o seminário, dava um abraço na minha mãe, no meu pai, mas eu não ficava com muito disso não. Isso não é próprio de quem é cristão não, essa coisa de ficar querendo controlar os filhos, querendo controlar a família, os próprios netos, isso não é cristão não. Isso é muito, a gente tem afeto, a gente tem sim muito amor pelos pais, pelos filhos, pelos netos, pelos entes queridos, mas espera aí. Quem que controla a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, as vocações daqueles que Deus nos deu? Somos nós ou é o Espírito Santo? Então, quando os salesianos, jovens salesianos de Dom Bosco, iriam cruzar o Atlântico, saindo da Itália para serem missionários aqui na América do Sul, sabe qual que era a despedida deles? Tchau papai, tchau mamãe, no céu a gente se encontra. Isso no século XIX, meus irmãos. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, celular, né? Telefone, não tinha nada disso. Chamada de vídeo, tchau papai, tchau mamãe, sua bênção, no céu a gente se encontra. Isso é cristianismo, com todo respeito, isso é cristianismo. E o mundo foi evangelizado por gente assim. Cuiabá foi evangelizada por gente assim. Espírito de sacrifício, de amor. Hoje, para um pai deixar o filho ali na esquina, ali para um retiro, fica passando aquelas cartilhas que não sei o que, Gente, amor é uma coisa maravilhosa, mas o apego, ele procede do pecado, da carne. Então não adianta nada a gente rezar demais e querer controlar a vida dos nossos filhos. O Senhor está dizendo na sua despedida: vós chorareis e vos lamentareis,
mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Assim acontece todas as vezes que a gente perde um ente querido. A nossa tristeza, com o tempo, se transforma em alegria, porque quem morreu é mais do que vencedor na força daquele que nos amou. Se a pessoa morreu em paz, se ela partiu deste mundo para o Pai em paz, na graça de Deus, eu costumo dizer, solta foguetes. Pega uma caixa de foguete, solta foguete. Chora, né? Sofre, vai lá, é bom ter amigos. Jesus sofreu, chorou a morte de Lázaro, mas depois que a emoção passar e a razão começar a enxergar as coisas, olha, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu sacerdote, meu companheiro, ele morreu na graça de Deus, porque se confessou, guardou as primeiras sextas-feiras do mês, guardou os primeiros sábados do mês, fez adoração nas quintas-feiras, usava o escapulário, rezava o Santo Rosário, rezava o terço da misericórdia, às 15h. Jesus disse que aqueles que rezam o terço da misericórdia, que na hora da morte Ele vai defender essas almas com a sua própria glória. O dia que eu morrer, e por favor rezem para que eu morra na graça de Deus, e depois que eu morrer rezem muitas missas por mim, muitas, aí depois vocês começam a soltar a caixa de foguete, pá. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo a este mundo. Jesus vai fazendo comparações profundas, simples e maravilhosas. Versículo 22. Também vós agora sentis tristeza. Qual que é a tua tristeza hoje? Qual que é a tua tristeza essa semana? Qual que é a tristeza que você está carregando esse mês? Nós temos tristezas? Sim. Existem duas tristezas, segundo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Uma tristeza que é apego, pecado, e outra tristeza é aquela da gente perder a graça de Deus, perder Deus. Uma é a tristeza segundo a carne, outra é a tristeza segundo Deus. Se você está triste porque você não conseguiu ir na missa, essa é uma santa tristeza. Se você está triste porque você não conseguiu rezar o seu rosário completo, essa é uma santa tristeza. Se você está triste porque você caiu num pecado que você não gostaria de ter caído, e você perdeu a graça de Deus e está com saudade de Deus, esta é uma santa tristeza. Agora, ficar triste porque a gente ofereceu a Deus os nossos filhos para serem sacerdotes, para serem religiosos, religiosas. Ô gente, pelo amor de Deus, né? Nós rezamos muito a Nossa Senhora, né? Mas quando que a gente vai desapegar dos nossos filhos? Tem pai e tem mãe que não quer deixar o filho nem casar, meu Deus do céu. E se casa, quer ficar controlando a vida. Olha, conversão, precisa de conversão, mudança de vida, um coração novo. Então essas tristezas que vêm das nossas misérias, Deus quer transformá-las em alegria. Nós temos tristezas, sim. Algumas são boas, tristezas santas. Outras são melancolias, outras são verdadeiramente aquele, como dizia o Padre Paulo Ricardo no seminário para nós, parar de ficar lambendo feridas, né? Tem tristezas que a gente gosta de ficar revolvendo feridas. O Padre Rufus, quando ele vinha na Canção Nova, naqueles acampamentos gigantescos de cura e libertação, ele sempre dizia isso. Padre Rufus sempre dizia isso, que quanto mais uma alma está no caminho, na trilha da cura, ele gostava de usar essa expressão, na trilha da cura, mais ela vai se desapegando.
mais ela vai se alegrando, vai ficando leve para si e para os outros, e vai enxergando as coisas na ótica de Deus. E um coração curado, um coração renovado pelo Espírito Santo, ele dorme bem. Hoje eu acordei pensando nisso. Padre Rufo sempre dizia que uma alma sadia, um coração mais curado, ele consegue dormir bem. O sono é sinal de saúde espiritual. Estou falando sono da noite, viu? Aquele que a gente deita às 10 horas da noite, acorda às 5 horas da manhã, né? Esse sono normal da noite. Quem dorme bem à noite é sinal de um coração desapegado. Desapegado dos bens materiais, desapegado dos próprios filhos, dos próprios entes queridos, desapegado de lugares. É um coração livre. Por isso ele dorme bem, ele descansa em Deus, ele está abandonado em Deus e é alegre. No meio das lutas, em meio às lutas, no meio da tribulação, ele é alegre. Tristezas teremos, sim, dificuldades teremos. Também vós agora sentis tristeza por uma coisa ou por outra. Tomara que seja uma tristeza santa. Eu estou triste porque eu gostaria de fazer aquele retiro e eu não tenho dinheiro. Nossa, que tristeza santa. Eu estou triste porque o meu melhor amigo foi para o mosteiro e agora eu estou triste. Sim, essa é uma tristeza de apego. Ela pode até acontecer por um pouquinho de tempo, depois ela tem que transformar em alegria. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente. Ressurreição, Jesus está falando da ressurreição. Hei de ver-vos novamente. Você vai ver as pessoas que você perdeu. Se nós perdemos os nossos entes queridos, se você perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, perder filho não é brincadeira não. É uma dor incomensurável. Eu que não sou pai biológico, eu sou padre, sou celibatário, mas eu fico pensando na dor de um pai, de uma mãe que perdeu um filho, né? Porque enterrar os pais é de certo natural, mas enterrar, velar os filhos, às vezes na tenra infância, e quantos filhos morrendo aí de forma abrupta, de forma violenta, né? Com coisas horríveis, situações tremendas, de assassinato, de trânsito, de doenças e etc., assim do nada, verdadeiramente uma violência. Mas é Deus que permitiu. Olha, tem coisas que infelizmente as pessoas vão buscando com as suas próprias mãos. Quantos jovens estão aí padecendo na flor da juventude? Por quê? Como diz o livro do Eclesiástico, aquele que ama o perigo, nele perecerá. E se os nossos filhos, nossos entes queridos, eles foram vítimas de violência, se passamos por dificuldades e injustiças, pode saber, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, filho e filha da igreja, se você perdeu um ente querido, injustiçado, machucado, humilhado, assassinado, vingado, ele se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu tudo isso, foi humilhado, foi morto, assassinado, torturado, e a morte de entes queridos nesta condição se transforma com o tempo numa grande alegria, com o tempo. E o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Vai passar. O Senhor vai enxugar toda lágrima. Então, se você quer um coração novo, se você quer uma mente renovada, uma mente de Cristo, vamos pedir hoje. Hoje começa a novena de Pentecostes. Que maravilha! A mãe de
todas as novenas. Não tem novena mais bonita do que a de Pentecostes. Padre, por que a Igreja Católica faz novena? Não, não é a Igreja Católica que faz novena. É a igreja de sempre, dos apóstolos, que é a única igreja católica que fez novena. Os apóstolos ficaram 9 dias com Nossa Senhora no cenáculo, esperando, suplicando o Espírito Santo. São Boaventura, doutor da igreja, ele diz que o Espírito Santo vem aonde é invocado, amado e esperado. Aonde é invocado, amado e esperado. E nós te invocamos, Espírito Santo. Nós te invocamos nesta manhã, essa manhã de luz, nesta manhã nova. Venha transformar as nossas tristezas em alegrias. Venha enxugar as nossas lágrimas. Venha arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. Aquela profecia linda do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, arrancarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne, infundirei em vós o meu espírito e sereis as minhas testemunhas. Faça esta graça, Senhor, faça esse milagre em nós, nessa novena, e nós queremos meditar nos próximos dias os dons do Espírito Santo, dom da sabedoria, o dom da ciência, da inteligência, do temor de Deus, da fortaleza, do conselho e da piedade. Os 7 dons do Espírito Santo, queremos meditar, queremos aprofundar, e hoje nós te pedimos, Virgem Maria, nós te pedimos, São José, interceda por nós, para que toda tristeza se transforme em alegria. Deus, Ele quer nos dar um coração novo. Peçamos com confiança, e peçamos, como diz São Tiago, não como alguém tíbio que duvida, não, mas nós temos os olhos do Senhor voltados para nós, nós temos os ouvidos do Senhor voltados para nós. Achei a coisa mais linda do mundo. Isso aqui é um dos trechos que mais me aperta o coração na Sagrada Escritura, que é a primeira leitura de hoje, Atos 18, versículo 9. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão, olha Jesus ressuscitado, aparecendo paulatinamente aos apóstolos. Jesus está vivo. Não tenhas medo, não tenhas medo. Olha, aconteça o que acontecer, seja a situação que você está passando, esteja vivendo, não tenhas medo, principalmente para quem evangeliza, principalmente para quem catequiza, principalmente por quem se arrisca, para aqueles que se entregam e vão percebendo com o tempo o peso da evangelização. O Senhor está dizendo para você, como Ele disse para Paulo, não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém porá a mão para te fazer o mal. Que promessa! Não tenhas medo. Vamos pedir, se você puder ficar de joelhos, fique de joelhos esse primeiro dia da novena de Pentecostes. Vamos pedir essa oração belíssima, que é o Veni Creator, que a igreja invoca quando ela se reúne em concílio, quando a igreja invoca em todos os momentos importantes, nas ordenações sacerdotais, e a gente pede o Espírito Santo, porque nós o amamos, nós o esperamos, nós o invocamos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais.
Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vem, Espírito Santo, vem por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Traga-nos os dons, os frutos, os carismas, que sejamos como santos, instrumentos dóceis em vossa mão, Espírito Santo, em vossas mãos, no vosso querer. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.